Olá, amados. Estamos aqui mais uma vez, falar mais uma palavra, né? Uma palavra aí de edificação para nossas vidas. Queria pedir aos amados que nos ajudassem se inscrevendo, compartilhando, curtindo as mensagens. Assim faz com que essas mensagens cheguem mais longe, né? Queria deixar aqui um, um versículo que se encontra em 1 Reis 17. Na verdade, são 3 versículos. E diz assim: E há de ser que beberás do ribeiro, e eu tenho ordenado aos corvos que ali te sustentem. Aí o outro versículo diz assim: Foi, pois, e fez conforme a palavra do Senhor, porque foi e habitou junto ao ribeiro de Carite, que está diante do Jordão. E os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne à noite, e bebia do ribeiro. Olha que palavra, né? Muitas das vezes a gente encontra-se diante de algumas situações e a gente se esquece do Deus que temos, né? Essa é uma passagem que fala sobre Elias, né? Elias foi um grande seguidor de Cristo, um homem temente ao Senhor e que o Senhor o amava, né? Então, diante de uma perseguição que poderia haver na vida dele, né, o próprio Deus falou para ele ir para aquele local e que ele ia tomar água daquele ribeiro, mas o mais bacana é que ele ia ser sustentado pelos corvos, né? Onde Deus ordenou que um corvo fosse o sustentar, levando pela manhã e pela tarde, né, já quase anoitecendo, levando pão e carne. Vocês analisam isso, né, o poder do nosso Deus. Muitas das vezes a gente fica preocupado aí diante de algumas coisas, mas esquecemos do tamanho do nosso Deus, que, né, foi capaz de comandar que um pássaro levasse alimento para o homem. Você imagina então qual o poder desse Deus, qual a capacidade, qual de nós conseguiria fazer isso? Não tem. Nenhum de nós conseguimos fazer essa proeza, só o nosso Deus, né? Então, diante de muitas situações que nós vivemos, nós temos que em tudo colocar o nosso Deus na frente. Se estamos tendo alguma perseguição, coloque nas mãos do Senhor, que Ele vai te dizer qual o melhor caminho a seguir, né? O que será feito, e você pode ter certeza, se for preciso, Ele irá mandar que seres estranhos vão lá e te sustentem, porque Ele é um Deus todo-poderoso, aonde todos na terra o ouvem e obedecem, porque não há ninguém, não há outro tão poderoso quanto. Então, se você está passando diante de uma situação complicada, onde o inimigo está te perseguindo, né? Esse inimigo pode ser humano, pode ser no trabalho, pode ser várias outras situações. Não se apavore, não. Coloque nas mãos do Senhor, ouve a voz dele, porque o principal é esse daí, é você ouvir a voz do nosso Senhor. E foi o que Elias fez, obedeceu, foi para aquele local, não desconfiou do nosso Deus. Imagina nós dobrarmos nossos joelhos no chão, falarmos para o Senhor a nossa aflição e o Senhor nos manda ir para um local ser alimentado pelos corvos ou por qualquer pássaro ou por qualquer animal. A gente talvez não iria acreditar, né? Se a gente não tivesse totalmente ligado ao nosso Senhor, o buscando em espírito e verdade e confiando nele, a gente não ia acreditar que iria ir um pássaro nos sustentar. Mas Elias confiou, foi e viveu aquele grande milagre, né, que Deus fez sobre a vida dele, poupou. Durante aquele tempo que ele passou ali, não faltou alimento, não faltou a água. Então é o que a gente tem que fazer, obedecer à voz do Senhor. Se Ele está mandando, vá, que vocês podem ter certeza, Ele irá suprir todas as nossas necessidades, né? Ainda que Ele peça pássaros, ainda que Ele ordene o que é que seja para que leve o nosso alimento, para que leve, né, o que a gente precisar até nós. Então confia nesse Deus que é todo poderoso, o obedeça, que é o essencial, siga a palavra dele, o busque todo dia em espírito e verdade, que é o fundamental, né? Não adianta a gente viver uma vida toda louca, todo maluco por aí, e depois buscar
que Deus vai nos dar um milagre desse. Não, você tem que estar caminhando o tempo todo com Ele, ou obedecendo, que diante de uma situação complicada Ele irá fazer esse milagre na sua vida. É a mensagem que eu quero deixar para hoje. Eu fazer uma oração aqui. Senhor nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado, Senhor, por essa palavra tão abençoada. E peço que o Senhor possa ser, Senhor, o nosso provedor, aquele que nunca vai deixar faltar nada sobre a nossa vida. Esteja abençoando essa pessoa que está ouvindo, aguardando, protegendo e orientando no seu caminho. É o que eu lhe peço em nome de Jesus. Amém. Essa é a mensagem de hoje. Nos ajude compartilhando, se inscrevendo, curtindo as mensagens. E não se esqueça, você tem um Deus todo-poderoso. Um Deus que é capaz de dar ordem a pássaros, ao que é que seja, para que trabalhe ao seu favor. Não se esqueça disso não, né? Deus é muito poderoso. Ele é mais poderoso do que você pode imaginar. Tudo que você puder imaginar em poder, Ele tem infinitamente mais e tem muito mais capacidade, pois Ele foi o Criador de tudo isso daí, Ele que ordenou tudo, então todos irão ter que obedecer. Se for preciso, até o inimigo irá te servir sobre o poder dele, porque não há quem não ouve a voz dele, não tema e tipo assim, não tenha como obedecer. Então que Deus te abençoe. Essa é a mensagem de hoje.